Internauta, eu sou o pastor Luiz Rosa, aqui da cidade de Anápolis, Ministério Abraão. Hoje eu estou na casa do meu sobrinho, Adailto César, e também com meu irmão de fé, irmão companheiro, homem servo de Deus, profeta do Senhor, o irmão José Carlos. Nós estamos aqui em Séries e eu compartilhando com o meu sobrinho, com o profeta José Carlos, a respeito do que Deus falou comigo. E eu senti no coração da gente fazer uma live, nós três juntos, para mostrar para vocês o que é que Deus fala com a gente. Então hoje, eu conversando com o profeta José Carlos, o profeta Adailto, e Deus falou comigo na madrugada em relação a Isaías capítulo 42, versículo 1. E essa passagem é uma passagem, o profeta, muito abençoada. Todas as passagens que tem na Bíblia é abençoada por Deus. Mas tem coisa que Deus faz, né, irmão? É uma promessa para a gente erguer a cabeça e dar mais um passo. As coisas para mim não têm sido fáceis na área física, mas enquanto eu tiver força para adorar esse Deus, enquanto nós estivermos juntos, nós vamos estar, né, profeta? Amém. Fazendo a vontade do Senhor. Então eu quero levar ao conhecimento de vocês a passagem na qual o Senhor falou comigo. E eu quero compartilhar com você, internauta, como é que Deus chamou eu, o irmão José Carlos, Adailto. Por que Ele chamou nós? Por que Ele separou nós? Por que Ele manda ungir nós? E o preço que o sangue de Jesus pagou para que nós possamos hoje estar aqui juntos, na casa do irmão Adailto, para falar um pouquinho para vocês do amor de Cristo. O irmão José Carlos, o irmão Adailto, eles congregam ali na Igreja Maranata, aqui em Séries, uma excelente denominação. Igreja que tem compromisso com a palavra do Senhor, vive a palavra do Senhor. Então eu quero hoje iniciar com você, Dailton. Nós vamos estar lendo o que Deus falou comigo em Isaías capítulo 42, e nós vamos fazer um apanhado, um entendimento na palavra, para que as pessoas saibam o que nós já passou. Amém. O que nós temos passado? Qual é o preço que Jesus pagou para nós ser servo? Mas eu não gosto de ser servo. Porque lá em João 15, Deus fala assim para nós, irmãos da casa: eu quero vocês como servos. Eu quero vocês como amigo. Porque um amigo é que nem nós três hoje aqui estamos. Nós temos confiança de abrir o nosso entendimento, conversar um com o outro, porque nós sabemos que vocês não estão aqui para massagear meu ego, mas vocês como irmão, como amigo em Cristo Jesus, vocês vão falar, me aconselhar o que está na palavra do Senhor. Talvez hoje o que a palavra do Senhor manda eu fazer não é o que o meu coração gostaria, mas é o que eu preciso de fazer, é o que eu preciso. Amigo que amigo não massageia ego de amigo, ele fala verdadeiramente, né, irmão Adailton, o que está na palavra. Então eu queria que o irmão Adailto fizesse a leitura para nós aí da Isaías capítulo 42, do 1 até o 9. E você que vai assistir ou está assistindo, imagina o que é ser servo de Deus, o que é ser escolhido de Deus, o que é ser separado de Deus e andar na presença de Deus. Então, o capítulo 42 do profeta Isaías, no seu versículo 1, diz o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça
e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, que formou e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere a quem jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Amém. Irmão Zé Carlos, o que você entendeu? O que ele está fazendo a promessa aqui? A promessa em Isaías fala de Jesus, o verdadeiro servo. O livro de Isaías, ele traz um conhecimento a nós que o Messias viria como homem, Deus trazia como homem, e ele ensinaria as boas novas, porque a lei ia se cumprir em Jesus, que o homem não conseguiu cumprir a lei. Mas, a partir da hora que a lei se cumprisse em Jesus, que ele morria na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, então o homem agora, o servo do Senhor, ele era chamado, né? Aqui está falando do chamado do servo. O servo é aquele que ele vai obedecer a ordem do Senhor. Glória a Deus. Ele vai obedecer a ordem do Senhor. Porque o servo, se ele não obedecer a ordem do Senhor, naquele momento ele deixa de cumprir o seu legado de servo que o Senhor o deu. Amém. E quem pode ungir um servo, chamar e separar, é só o Senhor através do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Irmão Daí, eu queria começar fazendo uma pergunta. Sim. Aqui no primeiro versículo do capítulo 42, fala assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento. Eu fico assim imaginando, irmão Zé Carlos, irmão Dailton, quem é nós para ser chamado por um Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Espírito Santo? Eis aqui o meu servo. Ele está falando: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem a minha alma se agrada. Imagina, Dailton, imagina, irmão Zé Carlos, Deus agradar de nós, pecando, cometendo pecado, carregando pecado sobre os ombros, e Ele ainda é misericordioso e fala assim: vou falar através deles. O que você imagina a respeito disso aqui, irmão Dailton? Esse versículo ele tem algumas vertentes proféticas. Claro que Isaías ele é um profeta messiânico, e se nós lermos todo esse capítulo, nós vamos ver que o Senhor Deus, naquele momento, através do profeta Isaías, ele estava apresentando ao mundo o seu Jesus, né? em todo o seu resplendor, da sua glória. Tudo que o Senhor Jesus foi como homem na terra está descrito, nesses versículos. A Bíblia fala que não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, ou seja, ele seria o homem, o menor entre os homens, ele seria o mais espelhado, aquele que veio à terra, mas ele não cometeu nenhum ato de violência, mas somente através, ele ensinou somente através da sua pregação, do seu exemplo. Agora, a outra vertente profética aqui, quando o Espírito Santo ele traz esse versículo e mostra a um servo, ele tá colocando no coração do servo as características
que ele quer do servo, né? A palavra diz assim: ele serve a quem sustém, o servo a quem sustém, ou seja, o servo do Senhor, ele não espera nada além do que o Senhor lhe dá. Ele vive do que o Senhor lhe dá. Paulo diz o seguinte: Senhor, tira que, quando ele diz ao Senhor Jesus que ele pede que ele disse que tinha um espinho na carne, e pede que o Senhor Jesus tire aquele espinho da carne dele. Só que o Senhor Jesus fala: a minha graça te basta, ou seja, o que eu tenho para você te basta. Aguenta, eu sou aquele que te sustém. Então é uma característica do servo, ou seja, o Senhor Jesus, quando ele está na vida do servo, quando o homem é servo de verdade, o Senhor Jesus ele está dentro da vida daquele servo, e quem aparece em oração quando o servo se prostra diante do Senhor, não é o servo, é o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está diante de Deus Pai, intercedendo por aquele servo. Glória a Deus. Ao meu escolhido, aqui a minha alma se agrada. O Senhor se agrada do servo verdadeiro, porque nele está o Espírito verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus caros, não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Eu fico assim imaginando, irmãos, você internauta, vai assistir ou está assistindo, por que nós que somos escolhidos, somos separados, queremos tomar a glória de Deus? Se eu for na igreja tal, vai acontecer. Claro que ali não é igreja, a igreja somos nós. Mas nós temos que ir lá para adorar, prestar culto a Deus. E o homem está se vangloriando, Adailton, achando que nós é alguma coisa. Ele quer ir para a praça, ele não quer chegar lá na praça e pregar um verdadeiro evangelho. Ele quer ir lá na praça, subir em cima de um palanque, de um caminhão e gritar para o povo ver que ele está lá fazendo. E a glória é de quem? É de Deus ou é do homem? O que o senhor acha, irmãos e caros? O homem está querendo buscar agora para ele próprio. Mas, quando nós vamos ler esse capítulo, fala que o Senhor não dá agora a ninguém. Então, agora é do Senhor. E o homem, quando ele não entende aquilo que é profético, ele começa então a ir para as praças, como está vendo aí, que não pode, ele começa para a praça e gritar. Para chamar a atenção. Para chamar a atenção. Ele começa a gritar para dizer que ele tem poder, que ele sabe. Mas, às vezes, muito ainda, vai lá ouvir. Porque aquele que está gritando na praça, ele está falando na letra. Mas a palavra diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, o profético só vai entender o profético, aquilo que está além da letra, o homem que entende o chamado do Senhor como servo, porque a palavra diz que muitos serão chamados, um pouco escolhidos. Agora, aquele que é chamado, muitos foi chamado junto com ele, mas escolhidos são poucos. Escolhidos são pouquíssimos. Esses versículos ele tem uma vertente profética, porque isso que ele fala do Espírito Santo na vida do servo. Se nós vamos ver essas características, não clamará, não gritará, nem fará ouvir na sua voz, não esmagará. Lógico que aqui está falando da figura do Senhor Jesus como homem, quando veio à terra. Mas, profeticamente, é como o Espírito Santo nos chama. A doce voz do Espírito chama, ele não grita, ele não te repreende, ele simplesmente chama e clama por você. É da mesma forma, não há grito, não há violência, porque não é por violência, é por fé. Certo? E
Então, esses dois versículos, você pode ver claramente o Espírito Santo de Deus profetizado na palavra, nessa palavra, profetizado na vida do servo, porque ele age dessa forma, ele não grita com você, ele simplesmente te chama. A palavra fala que o Espírito Santo de Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis diante de Deus pelas nossas vidas, né? Porque muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo, ele não deixa que nós caminhemos além, nós deixamos a presença do Deus vivo, porque ele está sempre com a doce voz nos chamando, com a paciência, com amor, e assim que se procede o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E outra coisa que me chama bastante assim, atenção aqui, me chamou bastante atenção quando Deus falou comigo na manhã, na madrugada, na palavra, o 4, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O 5, assim diz Deus, o Senhor, que criou o céu e estabeleceu, estendeu, que formou a terra e tudo o que nela produz, que dá fôlego de vida ao povo, que nela está o Espírito aos que andam nela. Eu tive assim um entendimento aqui quando eu clamei o Senhor, devido que eu já passei por infarto, os estentes, as dores no peito. Eu perguntei para Deus, pastor, irmão Zé Carlos, por que me queres tanto assim? Outros que não passou um terço que eu já passei, vocês sabem, e já desceu a sepultura. E me veio claramente na minha mente, dizendo, quem está na sepultura fisicamente e não espiritualmente, ele não vai prestar culto a Deus. Ele vai estar descansando, esperando a volta de Jesus até o dia do julgamento. E aí eu calei a boca. Só falei para o Senhor assim, então me dê graça sobre graça, para mim não fazer a minha vontade, e sim a do Senhor. Porque se a gente for parar, irmão Zé Carlos, que criou o céu, imagina, irmão Daí, será que o homem era capaz de botar uma nuvem cheia de água, andando para um lado para o outro, girando, sem uma corda amarrada? A nuvem vai para onde o Senhor quer. E no tempo determinado de Deus, naquela nuvem se dissolve e irriga a terra. Agora, imagina nós, pecador, cheio de pecado, que amor é esse? Escolher nós, chamar nós. E aí tem muitos de nós que quer brincar de pregar o Evangelho, quer brincar de cultuar Deus, quer achar que nós temos poder de ir contra Deus. Não, talvez eu esteja errado, vocês me corrigem. Nós só temos que prestar culto a Deus. Nós temos que deixar Deus tomar conta, porque no momento de dor, a gente grita, a gente geme, a gente pede socorro. Quantas vezes eu já liguei para o Senhor pedindo, olha aí para mim, você está entendendo? E quando ora, a gente vê o agir, o mover de Deus, a gente vê a glória do Senhor através de uma oração, através de um clamor. Foi o irmão Zé Carlos que fez? Não, o irmão Zé Carlos tem a autoridade no nome e pelo sangue de Jesus Cristo para clamar, Deus ouvir e nos abençoar. E aí o Senhor chega para você e fala assim, vai lá e fala para o pastor Luiz que consertar a casa dele, que eu vou levar. E nós como irmão, como amigo, como servos do Senhor, não é fácil não, irmão Daí. Chegar para Deus e falar assim, ó, Deus falou comigo que você vai para casa. Ele vai te levar. É o que eu quero? Jamais eu quero isso. Porque você profetizar na vida de alguém que você não conhece é uma coisa. Mas você falar do amor de Deus, quando Deus fala, eu vou fazer, porque Deus, irmão Zé Carlos, ele não faz nada sem primeiro
revelar na palavra. Ele não faz nada sem primeiro trazer em sonho. Ele manda o servo dele lá e falar para você, não é o que você quer ouvir, é o que ele está mandando você se corrigir. Você está entendendo? E aí nós temos muitos fazendo estalta de Satanás, provocando a ira do Senhor. Agora para, irmão Daílton, e volta lá no Antigo Testamento, quando Deus falou com Noé: Noé, o pecado da terra chegou a minha narina, vou exterminar, vou acabar com esse ser vivente. Quando Deus falou para ele: Noé, faz uma arca para você pôr sua família. Ali onde Noé estava fabricando aquela arca não chovia. Você está entendendo? E ele fazendo aquela arca daquele tamanho, quantos irmãos daí que passou perto dele e zombou dele? Aí se nós for parar e for ouvir o que o homem que quer comparar com Deus, ele desanima a gente de servir a Deus. Quantos anos na arca? Mas Jesus diz lá em Mateus que... Quantos anos e Noé acertando a mesma coisa? Jesus diz lá em Mateus que naqueles dias, no fim dos tempos, seria como os dias de Noé, né? Que se casava e dava em casamento, ou seja, vai ser a mesma coisa, né? O servo do Senhor gritando aos quatro ventos que da volta de Jesus, da volta de Jesus, ou seja, do juiz do mundo, e o mundo está aí cultuando ao inimigo, fazendo as suas, se prostituindo, etc e tal, e não está nem aí para o grito da igreja. Mas aqueles que o Senhor escolheu estão debaixo da unção, estão debaixo da graça, e esse capítulo que o Senhor, o Espírito Santo trouxe ao Senhor, creio eu que quando o Senhor clamou por misericórdia nas suas dores, o Espírito Santo de Deus simplesmente ele te mostrou quem? Ele te mostrou na Cristo. Ele te mostrou o Senhor Jesus aqui nesse versículo, né? Para te dar a força para que você possa testemunhar de Jesus até a última hora, assim como fez Estevão, entendeu? Porque o servo do Senhor está falando a isso, a testemunhar do Senhor Jesus aqui na terra, até o último dia de vida dele está aqui, para que no último dia ele possa ser chamado diante do Deus vivo, de face a face, e ser chamado pelo nome, diante do Deus vivo: vinde a mim, servo meu. É para isso que agora você imagina, irmão Zé Carlos, irmão Daílton, Deus falou, foi só com Noé, não falou com a esposa dele, não falou com os 3 filhos dele, nem com as noras. Mas Deus é tão zeloso e misericordioso que ele falou assim: faz a arca. E nem senhor ele fala, na arca não foi feito de um dia para o outro. Ou não foi? Agora imagina todo dia nós passando lá e falando: Zé Carlos, deixa de ser bobo, fazendo um trem que nem chove aqui para encher, para suspender isso aí. Aí Deus não está preocupado só com nós, que é o servo, está preocupado com a família, com a descendência dele. Falou com ele assim: põe os seus filhos, suas noras e sua esposa, que eu vou fechar a porta. E a hora que Deus fecha a porta, com a família dele protegida, com um casal de cada animal, aquele povo que zombou dele, fez críticas sobre ele, clamou, suplicou e já não tinha mais o que fazer. Mas Deus falou que enquanto existisse uma aliança de Deus com Noé, não acabaria com o mundo em água. Mas me mostra dentro da palavra, dentro da palavra. Por que você vem com teoria de teólogo? Não, também teólogo eu sou. Mostra dentro da palavra que Deus faz uma promessa para mim e para você, que não acabaria com o mundo em fogo. A promessa dele é salvar a igreja fiel, né? Os fiéis, um povo dele separado, que a igreja fiel é um povo separado, escolhido por ele, servo dele, que obedece a ele. E aí o Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai tirar esse povo, e aí o que sobrar aqui, o que a palavra diz? Lá de fogo e enxofre. Mas ele vai fazer o quê? Tirar o povo. Vai ser o povo dele vai ser separado.
E a surpresa É por isso que ele te separou. É por isso que ele te separou para pregar a palavra. É por isso que você tem passado por muitas provas de enfermidade. E o Senhor tem te salvado, tudo porque você é o escolhido. E você foi escolhido para ser servo obediente ao Senhor, Deus dos céus, Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso. Porque nós, a partir da hora que nós deixarmos de obedecer o Senhor e deixar de ser um servo, nós começamos a voltar à consciência da carne, dos pensamentos humanos, e deixa de seguir aquilo que é a obediência a Deus, aquilo que Deus nos preparou. E Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e vós são os ramos. Aquele que estiver enxertado em mim, dá fruto, mas aquele que não tiver, será cortado e jogado no fogo. Nosso fruto. Agora imagina, irmão Dailton, nós, servos do Senhor, profeta, que Deus tem alegria de falar nos nossos ouvidos, mostrar dentro da palavra que é Ele que está falando. Como é que nós vamos pregar para Nabucodonosor achando que é Deus, como esses caras que estão na política? Mas a palavra fala que ele tem a faca de dois gumes, que sai, a espada afiada de dois gumes que sai da sua boca. O que é? É Cristo e a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem dois gumes porque ela corta de dois lados. Quando o Senhor prega para um ímpio e ele se converte, ela serviu para salvar. E quando o Senhor prega para o mesmo ímpio e ele não dá a mínima, no dia do juízo vai ter um lá para testemunhar que ele recebeu a palavra. Porque a palavra, a vinda de Cristo, ela vai se dar quando o Evangelho for pregado em todas as nações, entendeu? Em todo mundo. E assim como no dia de Noé, eu fico pensando nessas pessoas em que o Senhor prega, ele tem desdém, ele desdenha lá, ele repugna, ele ignora. Mas é a mesma coisa que aconteceu com Noé. Quando a arca se fechou, o dia que eles virem o Filho do Homem nos céus, sobre as nuvens, porque eles vão ver, aí vai ser aquele mesmo lamento. Vai ser o mesmo lamento. Porque aqueles que morreram no dilúvio, eles serão julgados da mesma forma dos que ficaram na terra naquele dia. É a mesma forma, entendeu? Serão julgados pelo mesmo juiz, pela mesma lei, pelas mesmas testemunhas, entendeu? Então é por isso que a palavra fala. E aí será como no dia de Noé. Né? Então por que nós, ser humano, não dá mais atenção à palavra, não dá mais atenção a esse que quer mostrar o caminho? Ele tenta falar com nós na palavra, mas não dá moral, não dá crédito. Ele manda o profeta ir lá falar. Eu me vejo no Rico e Lázaro, né? Aquela passagem lá que ele fala assim: oh, deixa eu ir lá falar com minha família. Eu já estou aqui no lago do inferno, mas deixa eu ir lá falar para eles não cometer isso. Deus, não. Tem os meus profetas, tem os meus servos que estão lá para fazer. A maior dificuldade no me servir a Deus é que para servir a Deus eu tenho que matar a mim mesmo, matar o velho homem. Entendeu? O nosso grande problema é esse. Porque para eu servir a Deus, eu tenho que me anular o meu velho homem. Entendeu? É por isso que muitas vezes você prega para alguém, ele até confia, ele até acredita naquilo. Só porque ele simplesmente não quer. Por quê? Porque ele vai ter que se anular a si mesmo. Porque por isso que Cristo fala, quer vir a mim, pega a tua cruz e vem. Ou seja, crucifica o velho homem. Né? Muda de vida. Entendeu? Então, para nossa live não ficar muito grande, eu já estou feliz e satisfeito, mas eu queria deixar esses últimos 2 versículos aqui desse capítulo. É o 8 e o 9. Quero que Dailton fala sobre o 8 e o irmão Zé Carlos vai falar sobre o 9. Eu sou, isso aqui é Deus falando, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória.
nem a minha honra as imagens de escultura. O que você entendeu? Que serve do Senhor? Ele é Deus. Não há outro que possa te salvar. Não há outro que deu o seu Filho unigênito por você. Não há pastor nesse mundo que possa te salvar. Só Ele pode te salvar. A glória é dele, a honra é dele, a obra é toda dele. Ele sem Deus vai continuar sendo Deus, o Deus do universo, dos céus e da terra. E eu sem Deus sou só um perdido no mundo. Amém. Irmão Zé Carlos, os internautas que vão assistir ou estão assistindo, gostaria de ouvir Deus falando com o senhor, como tem falado com o Dailton comigo. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Já se cumpriram. E agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu as revelo a você. Olha, imagina. Deus te separando assim no período de oração e falando assim, vou te revelar. Eu vou consertar o Brasil. Eu vou. Tem alguém que pode impedir, irmão Zé Carlos, de Deus consertar essa nação? Ninguém pode impedir. Agora imagina você ir lá naqueles caras que se acham doutor da lei, como Natan, o profeta Natan chegou na barba de Davi. Imagina você, que eu sei que Deus fala através da sua vida, através da sua boca. Não estou te elogiando, não estou te massageando o seu ego, eu estou falando a realidade da verdade. Imagina você ter que ir lá, você vai fazer que nem aquele profeta que entrou no barco para ir para Tarso, quando Deus mandou ele ir lá para Nínive. Jonas. Você vai entrar num barco e vai fugir? Ou você vai lá e vestir de pano de saco, se humilhar perante o Senhor e falar para esse povo, Deus mandou vai sentar. E aí, como é que funciona? Porque nessa hora, o servo do Senhor, que tem experiência com o Senhor, que ele sabe que a alma dele está na mão do Senhor, que importa ele falar o nome dele, e ele é servo do Senhor, obediente ao Deus vivo dos céus, ele não pode olhar para a natureza humana, para a fraqueza humana. Porque a fraqueza humana, a natureza humana, todos temos. Mas quando você vai debaixo da mão do Senhor, na unção do Senhor, e você vai, se ele falou para ir, é porque ele vai estar com você. Vai ser fácil? Não. Ele falou que você é para ir. Ele te mandou. Quando Davi, vamos voltar lá atrás, Davi era jovem, sim ainda, quando os irmãos dele guerreando com Golias, Deus manda ele levar alimento para os irmãos dele lá, e ele vai lá, e ele olha e fala, quem é esse? Guerreiro contra o exército. Quem é esse? Quem é? Ninguém gritou. E aí sabe que ele quer usar o quê? Arma do homem, do guerreiro, do homem poderoso, daquele que conhece. Mas não teve coragem, pastor Zé Carlos. Põe lá. Pois a imagem mandou vestir Davi, mas o Davi falou, não, nem andar com isso eu não ando. A armadura de Saul não serviu para Davi. Então Deus está te revestindo o poder para levar a palavra ao necessitado, e em todo lugar, nas nações, seja para você ir e não voltar, ou seja para ir e voltar. Mas se o Senhor mandou você ir, é porque Ele vai te levar e voltar. Nós, como servos do Senhor, nós não pode. Se eu quer ver um exemplo disso, se eu ler a história de Estevão, Atos capítulo 7, entendeu? Agora eu quero deixar para você internauta, com meus irmãos em Cristo Jesus. Daí eu tenho uma pessoa que dispensa comentário, que é meu sobrinho, é uma pessoa que nós moramos no coração do outro. Zé Carlos é mais que um irmão para mim, tenho muito respeito e consideração pelo Senhor. Mas isso aqui, eu questionei com Deus. Não sei se eu podia falar com ele, mas eu expressei para ele o que eu
Para Isaías capítulo 42, versículo 7. Para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. É Jesus, não é? Só Jesus pode estar com a gente. Você já imaginou você falar para uma pessoa que está cega, não é fisicamente, não cega espiritualmente, que não acredita que Deus vai voltar, que Deus vai fazer, e você vai lá e fala para ele: olha, eu estou com a semente aqui na mão, deixa um pouquinho do seu coração que Deus vai tirar essa cegueira, suas escamas vai cair, Ele quer tirar você dessas algemas de Satanás, dessa enganação de Satanás na face da terra, que eu posso, e se eu fizer um pacto eu vou ser rico, aí eu vou... O que na regra dessa vida não ser a bênção do Senhor? Você já viu alguém descer a sepultura fisicamente e levar o que tem? Os amigos, irmãos, Zé Carlos, vai com você só tela na porta da sepultura. Daí eu tenho uma pessoa que eu amo, Zé Carlos é uma pessoa que eu amo, mas na hora de botar o corpo lá dentro, eu não vou. Senhor, por que não seja no lugar do Zé Carlos? Se eu cair lá dentro, eu grito: me tira daqui! Você entendeu? O homem, quando ele está aqui, em cima dessa terra, esquece que ele tem um começo e um fim. E esse tempo aqui, ele é um breve tempo do começo e o fim. Só isso que o homem tem. Ele tem um nascimento e depois um final. E esse tempo aqui, ele é muito breve. Muito breve. E a Bíblia diz que você pode conquistar nesse período aqui a maior riqueza do mundo. Mas se você não conquistar a salvação, não entender o chamado, não for chamado, não buscar o Senhor, você é um pobre, miserável e nu. Faz assim um resumo do que o senhor entendeu, do que o senhor Eu entendi. está disposto a fazer com a Deus daqui para frente. Aqui falou muito comigo. Falou muito comigo, porque nós vamos servir no Senhor tudo, mas às vezes precisa disso aqui, que está acontecendo hoje, para a gente se alegrar e entender que o Espírito Santo está requerendo de nós mais um empenho da nossa parte, naquilo que Ele nos chamou, naquilo que Ele nos buscou, porque há muitas ovelhas que ainda tem que vir para o aprisco, e essas ovelhas, cabe a nós, que o Senhor falou aqui nesses versículos para nós, como servo do Senhor, falando com nós, que Ele separou nós, que nós vamos ter que ir. Isso aqui é palavra do Senhor dizendo assim: eu revelei a voz, agora ide. E aqui ele está falando claramente, irmão daí, então, antes que se cumpra, eu as revelo a você. Ele não está falando que vai revelar para todo mundo. A você, eu vou revelar. E cabe em nós testemunhar, andar nos caminhos do Senhor. Esse capítulo, nesse contexto, creio o seguinte, como já disse a autora, o Senhor, Ele quis, porque o Senhor tinha uma oração para que o Senhor te consolasse nas suas dores e tal, e ele claramente aqui te mostra Jesus Cristo, certo? Esse capítulo, profeticamente, é Jesus Cristo, é o Filho do Homem na terra. O que ele está querendo dizer ao Senhor aqui? Está difícil? Olha para Jesus nos 40 dias do deserto. Está doendo? Olha para Jesus na cruz do Calvário, carregando a cruz até o Gólgota, entendeu? O corpo está enfermo. Lembra-se que Ele enfermou por nós, Ele levou as nossas pisaduras, as nossas enfermidades até a cruz do Calvário. Entendeu? Esse é, no meu modo de ver, no meu entender, nesse contexto, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele te mostrou, Ele te revelou essa palavra, Ele te revelou Jesus na sua vida para que você olhasse nele e tivesse certeza do seu caminho, da sua salvação, tivesse
ânimo para caminhar até o último dia, entendeu? E nesse contexto, entendeu? Ele te mostrou Jesus Cristo, ele te mostrou o vislumbre, ele te mostrou a imagem do seu Jesus diante do Filho do Homem, diante do Senhor, para que você não tropece, para que você não desvie, para que você não fraqueje, entendeu? Ele te mostrou isso. E mostrou também para nós, porque para nós também, nós vivemos num período dessas trevas. A palavra fala que a igreja vai caminhar nesse período, é um período dessas trevas, ou seja, basta vermos que o mundo tem nos feito, nos entregado o que está acontecendo, certo? Mas olha para cima, o nosso socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. Então, a cada oração que nós fizermos, o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai nos mostrar Jesus Cristo, a caminhada dele até a cruz do Calvário e o seu sacrifício. Irmão Zé Carlos, é muito forte essa passagem. Eis que as primeiras posições já Se cumpriu. Já passou. Muitos já se cumpriram. Mas, quando você vai ler o Apocalipse, as 7 cartas, 7 igrejas, que as igrejas ali, cada tempo, tem muita gente que entende que acha que é 7 igrejas, não é? São os tempos Proféticos das igrejas no mundo. Então, Da igreja do Senhor no mundo. nós estamos vivendo a última igreja, A Laodiceia. igreja de Laodiceia. Então, todas as igrejas antes de Laodiceia já se cumpriu. E Laodiceia está se cumprindo. Então, muitos já se cumpriram. E Deus é contigo, porque Ele te revelou isso aqui para dizer para você: no mundo tereis aflição, mas eu venci e vós vencerá. Amém. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica, feliz oportunidade de poder estar aqui em Cristo Jesus, na presença desse Deus maravilhoso, com os nossos irmãos, nós como servos. Eu não tenho dedo de profeta. Queria que Deus amputasse aqui. Mas eu queria que Deus fizesse eu estender a mão e falar assim: vamos caminhar? Vamos caminhar, Senhor. Me ajuda a aconselhar as pessoas. Amém. Não vou te acusar não. Porque se eu te acusar, eu te acuso com um dedo, mas tem 3 voltados para mim. Eu quero a mão estendida para nós andar juntos, orar um pelo outro, apresentar nossa família, pôr nossa família no lugar seguro, que é a arca da aliança do Senhor. Porque Deus não está preocupado em me salvar, Ele está preocupado em salvar eu, a minha família e mais algumas pessoas que eu vou dar testemunho dos prodígios, da maravilha dele. Amém. Eu não estou preocupado em ser pastor, em ser apóstolo, eu estou preocupado em servir a Deus. Por isso que eu acho que Deus ainda não me levou. Vocês estão entendendo? Não estou preocupado com dízimo, com oferta, não estou. Precisa. Deus tem que ensinar você a ser próximo na terra. Mas eu estou preocupado na sua salvação. Eu estou preocupado na salvação, e Deus chamou nós, mudar nós, para nós mostrar para as pessoas o testemunho que Ele tem feito na nossa vida. Se você for tirar para contar o testemunho que Deus já falou através de sua boca e aconteceu, até dentro da sua família, Dailton, eu. Então hoje eu quero agradecer a Deus pela vida do Adailton, da família dele, agradecer a Deus pela família do irmão Zé Carlos, a sua descendência, a sua parentela, agradecer a Deus pela vida da Silvia, que nos prestigiou para nós estar esse momento aqui na casa de vocês, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Sara, serva do Senhor, que está ali de trás dos bastidores. Mulher não precisa ser apresentada, né? E ela quer que o servo seja apresentado por ela. Então eu quero que hoje nós vamos, você que está assistindo ou vai assistir, quero falar para você: não desanima da sua família, não desanima da sua vida, não provoca a ira do Senhor causando na sua vida o suicídio. Tudo na nossa vida vai passar, mas nós temos que passar com Cristo, nós temos que passar com o Espírito Santo, nós temos que estar debaixo da graça do Senhor. Só o Senhor Jesus pode pagar para você, irmão Zé Carlos, por ser irmão Dailton,
essa rica e feliz oportunidade de eu poder ter esse documento. O encontro de 3 servos fiéis do Senhor. Glória a Deus. Continua, Amém. firma os passos. E Amém. nós vamos vencer. Amém. Então eu quero que nós façamos uma oração agora. E que Deus possa continuar revelando a mim e a vocês tudo que Ele vai fazer para que nós tire as escamas dos olhos daqueles que estão cegos. Que nós tira eles das algemas de Satanás. Então, eu gostaria e quero que um de vocês faça uma oração. Vamos fazer uma oração pelo pessoal que está assistindo. Tem muitas pessoas agora, irmão Zé Carlos, que está talvez num hospital que não tem força nem para sair do leito. Tem outras pessoas que pensam assim, se eu não pagar o agiota, ele me mata amanhã cedo. E nós cremos num Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Porque o que é possível, irmão Daíto, é nós que vamos fazer. Então quero que nós façamos uma oração agora com toda sinceridade a esse Deus maravilhoso. Amém. Grandioso Deus, nós nesta hora chegamos a Ti, É verdade, Senhor. porque somos homens, Só o Senhor dependentes de Ti, por nós. falhos, mas pedimos, Senhor, Nós que o clamamos o poder Senhor do sangue de Jesus esteja sobre nossas Seja o vidas, Senhor fazendo nos lavando, perdoando nossos pecados, Senhor, É verdade. que as nossas vestes de salvação seja limpa, seja lavada, Lava seja mesmo, branca Senhor. como a lã, Senhor, que o sangue de Jesus venha ter poder para nos abençoar, E curar, seja para a libertar, glória de trazer Deus. sua gratidão, refrigerar nos corações, Senhor, e todos aqueles que estão ouvindo, que estão com a necessidade, eu Sim, digo sim. que o Senhor é Deus que provê É verdade. toda a sua necessidade. Não, E o tempo do Senhor não é o nosso, é o É dele, verdade. mas crê no Senhor. Senhor, nós pedimos para essas pessoas que o Senhor derrama a cura, a bênção. Senhor, o Senhor livra, Senhor, aqueles que estão orando pelas famílias, que estão achando que não tem mais jeito, que o Senhor entre ali com providência, com a bênção dos céus, Senhor. Estende as mãos sobre cada um, coloca os teus anjos, Senhor, para ministrar nessas famílias, a questão em hospitais, a questão com enfermidade que os médicos já deu o diagnóstico que não tem mais jeito, mas sabemos que a última palavra é do Senhor. Derrama a tua porção, a tua graça maravilhosa, porque sabemos que nós servimos um Deus vivo, um Deus que cura, liberta, um Deus que nos tirou do lamaçal do pecado e colocou na tua presença. É esse Deus que nós oramos, é esse Deus que nós falamos, é esse Deus que nós pedimos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só temos que agradecer vocês, internautas. Não sei se teve algum pedido de oração, porque não estava previsto para nós fazer essa live, né? Mas, caso você queira depois pedir oração, pode falar, que a gente passa para eles. E a gente vai estar intercedendo junto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Espírito Santo que está na face da terra conosco, para que você tenha a vitória e a vitória em abundância. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém. Muito obrigado. Estou muito feliz. Amém.